Saudações a todos e todas e bem-vindos ao podcast Psiquiatra Responde, 28º episódio, com muita alegria. Meu nome é Eduardo Alcântara, sou médico psiquiatra e pretendo passar para vocês sempre informações educativas de saúde mental de uma maneira descontraída. Hoje vou falar sobre transtorno afetivo bipolar, o que é transtorno bipolar, como tratar transtorno bipolar, o que é a tão falada bipolaridade. Pessoal, já falando, se inscreva no canal Psiquiatra Responde do YouTube, ative as notificações, deixe seu comentário. Estamos também na Apple Podcasts, Google Podcasts, Deezer e também no Spotify. Não se esqueça de assinar ali no Spotify o nosso podcast. Se você está gostando, repasse para os seus amigos, familiares, ajude a divulgar esse trabalho onde eu tento levar essas informações a vocês. Sem mais delongas, toca a vinheta e vamos lá! Uma dúvida muito comum das pessoas é se o transtorno bipolar de humor é algo comum na sociedade, se é algo raro. A OMS, a Organização Mundial de Saúde, estima que há no mundo em torno de 140 milhões de pessoas com o diagnóstico desse transtorno de humor, ou seja, em torno de 1,5% da população total do mundo. Bem, o transtorno afetivo bipolar ou transtorno bipolar de humor, o TAB, é um transtorno de humor. Dentro da psiquiatria, nós psiquiatras classificamos ele como um transtorno de humor. Mas o que seria, esse transtorno de humor? Bem, transtorno bipolar é caracterizado por episódios depressivos e também por episódios maníacos, episódios de hiperativação. A doença depressiva ela vai se caracterizar por episódios depressivos, aos quais podem ser únicos, mas tendem a se repetir ao longo da vida. Tanto a doença depressiva quanto o transtorno bipolar vão compartilhar episódios depressivos. Temos que saber diferenciar. Esse é um diagnóstico médico, e cabe ao médico psiquiatra tentar diferenciar se essa é uma depressão unipolar ou uma depressão bipolar, ou quaisquer outros os transtornos de humor. Enfim, as principais manifestações clínicas do polo da fase depressiva vão ser tristeza, melancolia, falta de interesse, motivação, redução em capacidade de sentir prazer, alegria, deixando de fazer as atividades que antes eram prazerosas, fadiga, desânimo, lentificação para andar, falar ou pensar. Vai existir também uma grande sensibilidade a eventos negativos e que não consegue reagir a estímulos positivos. São frequentes pensamentos de culpa inapropriada, falta de esperança e, por vezes, pensamentos até de morte e o suicídio. Bem, pode também surgir alguns sintomas físicos, como alteração de sono, apetite, dores, perca do desejo sexual. Bem, a clínica depressiva, dos episódios depressivos, ela é bem extensa e ela vai variar. A clínica vai depender, vai variar de pessoa para pessoa, mas a gente segue alguns critérios, segue algum padrão. Eu estou falando aqui de um episódio depressivo. Dentro do transtorno de humor bipolar haverão episódios depressivos, e esses episódios depressivos que diferem da tristeza, estou triste, que aconteceu algo na minha vida, esse algo é mais reativo, eu vou conseguir contornar, vai passar um tempo, eu vou melhorar, vou conseguir trabalhar isso. Não, a gente aqui está falando de um transtorno, de uma doença
do humor. Então esses episódios são bem pontuais, bem característicos, é algo que é um transtorno mesmo, vai atrapalhar a vida da pessoa, a pessoa vai ter vários déficits, ela não vai querer trabalhar, ela vai estar mal, é um conjunto de sintomas, vai ter perca de prazer, enfim, vai ter um monte de sintomas persistentes, não é um dia, 2 dias, é um tempo, tá? Enfim, dentro do transtorno afetivo bipolar, a gente vai ter também os episódios de hiperativação, tá? Bem, no caso, a fase maníaca, transtorno afetivo bipolar do tipo 1, por exemplo, vão ter fases de mania. A pessoa precisa pelo menos ter uma fase de mania para a gente pensar e fechar um diagnóstico, né, do transtorno afetivo bipolar. Bem, nos episódios de mania, o humor ele é exaltado ou irritado, vão ter sentimentos positivos, aumento de energia e uma redução da necessidade de sono. A aparência da pessoa pode se tornar-se mais chamativa, a vida fica muito mais colorida de uma maneira, estamos falando aqui de euforia, mas uma euforia, uma alegria inexplicada, sem explicação e patológica, tá? Não estou falando de momentos, melhorei da minha depressão, tô tocando minha vida, tá tudo bem, tô feliz agora, estamos falando de um episódio dentro de um transtorno de humor, no caso a fase maníaca, o transtorno afetivo bipolar é bipolar, por isso são dois polos, vão ter a fase depressiva, a pessoa vai ter momentos até de eutimia, pode ter, né? E em algum momento ela vai apresentar uma ou mais fases maníacas, que é o outro polo da doença, por isso que ela é uma doença bipolar. Hoje em dia se fala muito, né? Bipolaridade, o mundo tá bipolar, a sociedade tá bipolar, vulgarizou um pouco, né, esse termo, né? Mas o que eu tô falando aqui é de um transtorno mental grave e que tem que ser tratado e que pode ter muitas repercussões na vida, muitos déficits laborais, déficits na família, percas na vida. Em alguns casos, o transtorno bipolar pode chegar até o desfecho mais triste, que é o suicídio, né? Então estamos falando de algo muito sério aqui, pessoal, que tem que ter um acompanhamento especializado. Eu estou caracterizando aqui para vocês saberem o que é essa tal que o pessoal fala da doença da bipolaridade, o transtorno bipolar. Nesse episódio aqui, de uma maneira mais simples, eu estou tentando caracterizar para vocês. Então pensa, pelo nome, transtorno de humor bipolar, ou seja, vão ter os dois polos, né? O polo depressivo e o polo ali eufórico, hiperativo, né? O polo maníaco, né? Então, assim, falando mais um pouquinho desse polo maníaco, o que é a fase mania, né? A pessoa está numa fase de mania, né? Os pensamentos dessa pessoa tornam-se muito rápidos e com uma temática geralmente grandiosa, muitas vezes trocando rapidamente até a temática de assunto e sem a conclusão. O excesso de ideias vai levar a um prejuízo da concentração e da memória. O sujeito torna-se desinibido e tem grande facilidade de se expor socialmente, muitas vezes de forma inadequada na fase maníaca. Há uma grande impulsividade nessa fase, há exposição de riscos sem a necessária ponderação. Em casos mais graves, podem surgir delírios e alucinações, sendo necessária a diferenciação, né, com transtornos psicóticos, com a esquizofrenia, enfim. Então, há duas fases, né? Geralmente fases depressivas, a maioria dos casos às vezes começa com episódios depressivos, né? Há uma suspeita de uma depressão bipolar, mas a gente só ali suspeita, fecha a diagnose na fase maníaca. Em geral, a fase maníaca, né? O polo maníaco da doença é algo bem agressivo, em geral, faz-se necessário um internamento integral. Tá? Isso vai depender de cada caso, de cada situação, mas só para vocês entenderem a gravidade. Então é um transtorno de humor grave, mas que tem controle e que tem tratamento, né? Como eu disse, 140 milhões de pessoas no mundo, 1,5% a estimativa de transtorno afetivo bipolar
na população mundial, então, de certa forma, não é algo muito raro. Às vezes você deve até conhecer alguma pessoa que faz tratamento para transtorno bipolar, toma os estabilizadores de humor e necessita tratar. Tá? Com o tratamento correto, com acompanhamento, equipe multidisciplinar, geralmente vai fazer acompanhamento com o médico psiquiatra. O tratamento dentro da psiquiatria, há protocolos para o tratamento desse transtorno de humor. Em geral, a pessoa estará usando algum estabilizador de humor, dentre eles o mais comum seria o lítio, carbonato de lítio, né? Então, dentre os vários tipos de tratamento e de estabilizadores de humor para se tratar essa doença, isso vai depender de cada caso, isso vai depender de cada situação e de cada momento. Bem, o transtorno bipolar há causas genéticas. Dentro da psiquiatria, o transtorno bipolar é conhecido como um dos transtornos que tem mais causas genéticas descritas, né? Então, assim, apesar dos avanços no diagnóstico e no conhecimento do transtorno afetivo bipolar, os seus mecanismos fisiológicos ainda não foram completamente desvendados, tá, pessoal? Até o momento, sabe-se que existe uma predisposição pessoal determinada geneticamente, mas a genética não é condenatória, tá? Apesar do transtorno afetivo bipolar ter uma relação com a genética, mas ela não é condenatória. A gente sabe que há uma predisposição, mas também tem fatores estressores, tá? Determinado por fatores estressores, condições de nascimento, uso de substâncias psicoativas, nutrição, funcionamento celular, ambiente que a pessoa vive, estressores. A combinação é multifatorial. A combinação destes fatores pode desencadear a alteração comportamental. Dentre os fatores ambientais, o ciclo sono-vigília tem se mostrado um dos mais significativos no transtorno bipolar. Se vocês lembrarem ali, em algum momento eu falei na fase maníaca, né, necessidade diminuída de sono. Doutor, dormi 1 hora por noite, passei a noite inteira limpando a casa, uma energia inexplicada, durmo 1 hora por noite, estou descansado no dia seguinte. É bem comum falas assim, tá? É frequente as alterações no ritmo de sono, que vão precipitar, às vezes, quadros de mania. E também situações traumáticas e estressantes favoreçam uma recaída e a pior evolução da doença. As alterações funcionais somadas conferem certa capacidade a cada indivíduo de lidar com os eventos estressantes e de se adaptar às adversidades. E quando essa adaptação não acontece, ou os eventos estressantes vão além daquilo com que o indivíduo pode lidar, podem ocorrer os transtornos de humor, tá? Como tudo, como muita coisa na psiquiatria. Quem acompanha aqui o podcast desde o começo, nos vários episódios, eu sempre falo que é multidisciplinar, eu sempre falo que o tratamento é multidisciplinar e as causas são multifatoriais. Nunca vai ter uma explicação única pro transtorno, pros transtornos mentais, né? Nunca vai ter, sempre é multifatoriais, são fatores da vida, são fatores ambientais, são fatores genéticos, é uma combinação de vários fatores que podem ou não culminar ao aparecimento de um determinado transtorno, tá? Algumas alterações neuronais funcionais que ocorrem dentro de um episódio de humor podem ter descrito, né, um certo dano celular. Vai levar até um remodelamento, né, neuronal. Então, assim, esses ciclos do transtorno bipolar não podem se repetir. Faz-se necessário acompanhamento, o uso de medicação, o acompanhamento psicoterápico. O objetivo do tratamento do transtorno bipolar é evitar as fases depressivas, os episódios depressivos, evitar os episódios maníacos, que sabemos hoje em dia que esses episódios são danosos à sua saúde mental, ao seu cérebro. Então, faz-se necessário a boa estabilização, só ficar estável. Transtorno bipolar é uma doença que hoje em dia, há muitos anos, tem tratamento, há diversas medicações para o tratamento desse transtorno.
Se você se identificou, conhece alguém que se identifica com isso, repasse esse episódio, busque ajuda, procure o seu médico, tire todas as suas dúvidas. É um diagnóstico que por hora pode ser complicado, necessita de acompanhamento do seu médico, se conhecer, ver como o seu humor oscila dentro dos tempos. Não é porque às vezes de manhã eu tô feliz, à tarde eu tô triste porque aconteceu alguma coisa. Isso não é transtorno afetivo bipolar. Essas oscilações, elas demora dias, são oscilações bruscas de humor, patológicas, né? Então, assim, é um diagnóstico que não adianta, é porque eu vi na internet, que eu li texto, eu acho que eu tenho bipolaridade. Bem, se você tem dúvidas, se você passou por episódios depressivos, ou por episódios que você acha que fiquei muito acelerado, muito irritado, agressivo, enfim, independente da situação que você tenha passado, busque ajuda, marque uma avaliação com o médico psiquiatra, tire todas as suas dúvidas, conte sua história para ele, ou até busque um psicólogo, né, inicia um processo de psicoterapia, né, para começar a esclarecer algumas coisas. Esse episódio aqui ele tá um pouco mais longo porque transtorno afetivo bipolar é um tema de muito estudo no mundo inteiro, há várias linhas de pesquisa, é um transtorno de humor descrito até na história da humanidade, né, vários celebridades, pessoas que possivelmente, né, teriam um transtorno afetivo bipolar. Então é uma doença de certa forma até curiosa, né? Se a pessoa tiver o acompanhamento, muitos casos, né, com acompanhamento, com o tratamento devido, a pessoa segue uma vida muito próxima da sua normalidade, né, seguindo acompanhamento, a pessoa entra em eutimia é um termo em que o humor está estável, sem nada de depressão, nada do polo para cima, né, de humor elevado. Então busque ajuda, pessoal, busque ajuda, eu sempre falo isso em todos os episódios. Muito obrigado pela audiência, pelo apoio de todos. Se inscrevam aqui no canal, assinem o podcast nas redes que ele está postado, nas redes de podcast. Muito obrigado e até a próxima. Fui!